pam, 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 param, pam, 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 pam. Começamos aqui a palhaçada do Juliano. Discutimos gestão de risco com o nosso convidado especial. Patrícia, fale sobre o nosso convidado especial. Quem é esse jovem de grisalho? É exatamente o autor a ser discutido no dia de hoje. Leitura indicada a partir da gestão do risco. E aí, assim, Ricardo, na aula passada, no nosso encontro passado do grupo de pesquisa, nós discutimos muito a necessidade de um protocolo, de termos de protocolo para avaliarmos essa gestão do risco, inclusive com professores, com colegas nossos do grupo de pesquisa, que disseram que exatamente isso, que tinham muito medo em função de trabalhar na escola e da reclamação dos pais, da reclamação da direção da escola, né? E como é que iriam discutir que existe mostrar, né? Que tem um protocolo, que isso é feito com segurança, e foi muito interessante. E aí, quando o professor Juliano trouxe o seu texto e sugeriu o seu texto, de imediato ele fez uma fala introdutória, e aí foi muito interessante, porque eu acho que era isso que estava faltando, a gente poder ter a oportunidade de dialogarmos com o autor, né, como é que você chegou a esse protocolo, como é que você pensou a partir dessa... E que acaba, na verdade, trazendo para a gente as possibilidades da gente reorganizar, né, reinventarmos esse protocolo a partir das nossas realidades. Bom, um pouco da preocupação, na verdade, vem da formação que eu tive na área de aventura. Eu fui escoteiro durante muito tempo, né? Então, dos 6 anos aos 14 anos, eu participei do movimento escoteiro, como lobinho, depois escoteiro, e no escotismo a gente já tem uma preocupação muito grande com a questão de segurança, né? Por se tratar de crianças, principalmente, né? Então, o treinamento que os chefes tinham, eu tenho 2 irmãos mais velhos, que eram do movimento escoteiro também, então eu participei, né, ativamente dos treinamentos que eles tinham na questão de segurança. Saí um pouco dessa área, e aí quando eu retornei mais ou menos no início da normatização das atividades de aventura, que foi no final da década de 90, né, quando eu comecei a trabalhar, em 98, eu comecei a trabalhar em Brotas como estagiário, e aí eu via umas coisas assim que eu falava, nossa, como que as pessoas podem fazer isso, né? As amarrações nas cachoeiras, assim, eram coisas assim que não tinha muita técnica, né? Não tinham cursos, não tinham manuais, os manuais eram todos em inglês ou em espanhol, e aí eu era um estagiário, eu era um assistente, eu via que os instrutores, alguns realmente sabiam o que estavam fazendo, outros nem tanto. Quando a gente começou um trabalho na Cantareira, um pouco depois, né, no final de 99, mais ou menos, a gente começou a se preocupar bastante com a questão da segurança e do risco, porque no local que a gente estava já tinham acontecido alguns acidentes, né? E aí eu tive uma formação na área de aventura, eu fui fazer faculdade, na verdade eu fui terminar a faculdade de educação física mais velho, né, eu voltei para a educação física com 30 anos, né, e a partir daí que se desenvolveu toda a minha carreira mesmo dentro da área acadêmica, mas até então nós já estávamos produzindo protocolos de segurança na empresa, tanto que até hoje a gente tem um índice 0 de acidentes na empresa, né, trabalhando com técnicas verticais, escalada, rapel, tirolesa, trilhas, montanhismo, enfim. E aí, quando foi em 2002, mais ou menos, que a ABETA e o Ministério do Turismo começaram a mexer com essa parte, né, de criar protocolos de segurança e gestão de risco, né, e aí em 2005 eles começaram a lançar os manuais, né, as publicações sobre gestão de segurança, e aí eles lançaram um manual, né, sobre a questão de gestão de segurança, e sistema de gestão de segurança. Nós acompanhamos isso, os grupos de trabalho e tudo mais,
E, na época, o protocolo que eles lançaram foi muito bem aceito, né? Então, o próprio artigo, ele tem um aprofundamento acadêmico maior, mas a parte técnica toma como base os manuais da ABETA, né? Então, o Manual de Sistema de Gestão de Segurança da ABETA. Porém, até hoje, eles utilizam o mesmo manual. Então, assim, esse manual, ele não foi atualizado, né? O que mudou foi a norma para entrar como ISO, né? Uma certificação internacional, mas eles trabalham ainda com os mesmos protocolos, né? E por eu trabalhar no SENAC, eu dei aula há muito tempo no SENAC, no curso de segurança no trabalho, técnico em segurança do trabalho, eu comecei a vivenciar essa parte de segurança mesmo em vários âmbitos, né? Então, por exemplo, a gente trabalha lá com o NR33, que é espaço confinado. Como que eu trago esse conhecimento, por exemplo, para as cavernas, né? Que eu posso levar como espaços confinados também. Um tempo depois surge a NR35, né? Que é a norma técnica para trabalho em altura. Então, hoje, todas as atividades acima de 2 metros, os profissionais têm que ser certificados em NR35, que era um curso teórico de 8 horas, e hoje já é um curso teórico prático, com no mínimo 12 horas e assim por diante. Então, eu peguei um pouco, né, desse conhecimento de segurança do trabalho também e coloquei nesse artigo junto com as atividades de aventura. Então, quando a gente coloca mapa de risco, tudo isso não tem no sistema de gestão de segurança da ABETA, né? Nós complementamos aquele conhecimento e fomos atualizando aos poucos, de uma forma que as pessoas pudessem pegar aquele artigo e aplicar aquilo, né? Então, é algo que, se a pessoa se debruçar um pouquinho no artigo, ela entende como que ela faz um gerenciamento de risco e uma gestão de segurança, né? E outro ponto é que a gente ensina, eu até falei para o professor Juliano, né? Eu dou essa aula na pós-graduação em esportes de aventura, né? Aqui em São Paulo. A gente fala muito da questão dos sistemas, né? Então, eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas do professor Edson Manuel, né, que fez o mestrado dele, doutorado na época, não lembro, sobre essa parte de sistemas, né? E ele até me disponibilizou o original datilografado, e ele falou assim, ó, usa o quanto você quiser, só me devolve, porque esse daí é o original. Eu falei, mas rapaz... A primeira coisa que eu fiz foi tirar xerox e já no dia seguinte devolver o original para ele, com a permissão dele, né? Eu tirei xerox e já devolvi o original. Então, toda essa parte acadêmica eu quis trazer também junto para a parte prática, para embasar teoricamente isso também, para que eles entendessem, né? Então, na pós-graduação, como a gente trabalha com professores formados e tudo mais, a gente aborda toda essa parte da escola, como a parte também que utiliza no ambiente outdoor, né, para que eles possam olhar cada atividade e fazer o gerenciamento de risco de cada atividade. No artigo a gente dá o exemplo lá da pedreira, do rapel, né, fazendo a gestão de segurança, que é uma gestão de segurança que nós utilizamos na nossa empresa, que a gente está hoje realizando essa gestão de segurança para outros locais também, né, então... Pedreira de São Roque, aqui em São Paulo, Pedra do Francês, Visual das Águas. Então, são vários locais que têm atividade de montanhismo, atividade de escalada, que nós elaboramos o sistema de gestão de segurança e disponibilizamos para todas as pessoas que frequentam o local, né, para que a gente consiga minimizar também esses riscos nessas outras áreas. Não sei se vocês sabem, mas a Pedreira do Dibe, ela fechou. Ela foi interditada esse ano, agora há um mês atrás, né? Então ela foi interditada por conta que eles querem fazer um aterro dentro da pedreira. Pode perguntar, Juliano. Bem, Zé Ricardo, a gente trabalha muito com alguns conceitos como risco real, risco imaginado, né, o risco admissível, né, ou seja, a partir de momento, porque toda atividade tem um risco intrínseco, mas você tem que avaliar se aquele risco é admissível, né? Então, por exemplo,
sei lá, você está numa ilha e está chovendo e está tendo uma inundação e passa um barco, e aí você fala assim, se eu pular no barco, eu posso não conseguir pegar o barco e me afundar, mas se eu ficar aqui na ilha, eu vou me afogar porque a água está chegando. É um risco admissível, né? E a gente sabe que, principalmente na atividade turística e na atividade de iniciação esportiva, é o monitor que toma conta do risco real e o cliente vive o risco imaginado. Para você dar conta do seu risco real e ter autonomia, você tem que fazer um processo de formação para ser um praticante e assumir os próprios riscos, né? O que você poderia falar em relação a isso, já que você é um cara que fez mestrado em lazer, né? Pensa a educação para o lazer, em relação à dimensão do risco, a aprender a lidar com o risco. O que você poderia acrescentar a essa discussão? Vamos lá. No mestrado eu estudei a formação profissional, né, na atividade de aventura no âmbito do lazer. E nós percebemos na época que muitos dos profissionais de atividade de aventura eram profissionais técnicos, né, então que tinham feito algum curso técnico em alguma área, ou que tinham aprendido com pessoas mais experientes, né? Essas pessoas que têm a vivência prática, né, então esses instrutores mais experientes, essas pessoas que têm a vivência prática, eles conseguem identificar mais facilmente os riscos, tá? O que a gente tem hoje é uma facilidade de acesso às atividades de aventura, aos esportes de aventura. Então, se a gente pegar 20 anos atrás, eu não tinha uma Decathlon, por exemplo, né, onde eu posso entrar numa loja e comprar qualquer equipamento para praticar uma atividade de aventura sem conhecer essa atividade. Então, eu vi que dá para subir o Pico do Paraná. E aí eu vou lá, eu compro uma bota, né, compro um agasalho e vou subir. Então, essa pessoa, ela não tem a dimensão do risco que é subir uma montanha, né? O condutor, né, de atividade de aventura, ou o instrutor, ou o técnico responsável, é obrigação dele entender esse risco e passar essa informação do risco aos clientes dele. E o cliente entender se ele quer ou não assumir esse risco. Tá? Só que nós vivemos num mundo capitalista, onde, se de repente eu falar para o cliente dos riscos que tem aquela atividade, ele pede o dinheiro dele de volta. Então, as empresas estão omitindo o risco, né? Muitas vezes se pautando num seguro, que o seguro não cobre determinada atividade, por exemplo, né? E levando essas pessoas a assumir isso. Não sei se vocês viram, esse final de semana, está sendo amplamente divulgado nas redes, existe uma atividade no Rio de Janeiro, que é o rapel na Pedra da Tartaruga. É uma atividade amplamente divulgada, várias empresas do Rio de Janeiro fazem essa atividade. E esse final de semana aconteceu um acidente, uma moça ficou presa com o cabelo na corda, né, entre a corda e o freio, que é um item básico de segurança. Em qualquer atividade vertical, você pedir para a pessoa prender o cabelo, né? Isso é a primeira coisa que a gente aprende como instrutor, por exemplo, né? E lá na empresa, por exemplo, a gente tem até esses elastiquinhos que a gente dá para as meninas, né, ou para os meninos que sejam, prender o cabelo, porque senão, eu não trouxe, a gente já tem, porque a gente já sabe que isso pode acontecer. E o vídeo mostra, acho que são 5 ou 6 instrutores tentando tirar ela da corda, né, um rapel negativo, onde ela já está há muito tempo pendurada, tá? E eles não conseguem, eles não têm técnica, eles não têm conhecimento para tirar ela da corda. E no vídeo você escuta eles falando assim, corta a corda, tá? Tirar o rapel de uma pessoa do equipamento é a coisa mais simples do mundo. Você só tem que tirar o peso dela do equipamento, né? Então você faz um sistema onde ela consiga apoiar o pé, levantar um pouquinho, e aí você tira o cabelo dela. Então, esse tipo de situação não pode acontecer,
mas está acontecendo. Então, essa moça, por exemplo, ela não foi instruída sobre os riscos daquela atividade, principalmente o risco de deixar o cabelo solto. Agora, se você pega a normatização da ABETA, né, competências mínimas de um condutor de turismo de aventura, lá está escrito que obrigatoriamente o condutor deve passar essas informações ao cliente. Só que a gente não tem pessoas formadas, né, assim, em condução de turismo de aventura, ou formadas tecnicamente em atividades verticais, por exemplo, né, para estar gerenciando esse risco. Então, ele assume que nada vai acontecer, porque ele nunca viu nada acontecer, mas quando acontece, ele não sabe sair da situação. Né? Então, nesse momento que ela prende o cabelo, o risco de uma queda ali, né, é assumido. Principalmente quando eles começam a falar corta a corda. E depois eles mostram uma foto de um, sei lá, um tanto assim de cabelo que eles cortam dela. Né? E a pessoa, quando ela prende o cabelo no rapel, chega até o couro cabeludo. Né? Então, assim, se ela prende a ponta do cabelo, o instrutor consegue cortar o cabelo ainda. Agora, quando ela tenta sair sozinha e aquilo chega no couro cabeludo, já não é mais uma técnica simples de ser desenvolvida. Né? Então, ali, o perigo é iminente. Né? Então, é assumido ali que ela pode cair a qualquer momento. Não cai, eles conseguem tirar, mas ela ficou por mais de 1 hora naquela situação, o que não pode acontecer. Né? Por isso que aqui em São Paulo, por exemplo, foi proibido o rapel no viaduto da Sumaré, que é um rapel urbano que eles fazem aqui, pela quantidade de acidentes que já aconteceu ali. Né? Então, é essa questão. As pessoas, eles não têm noção do perigo que eles estão correndo fazendo atividades com essas pessoas que não são formadas nem academicamente e nem tecnicamente em nenhum tipo de atividade e não entendem de gestão de segurança ou gestão de riscos, por exemplo. Pode perguntar. Você contou um pouquinho para a gente, né, antes da gravação, sobre a WCMX. Daí, se você puder contar um pouquinho como que você realiza a gestão do Instituto e da faca, na faca na caveira, na cadeira, né? Perdão. Tá. Gestão do Instituto. Gestão do risco para esse esporte. Né? Tá. É difícil, porque assim, trabalhar com pessoa com deficiência é muito bom, mas é muito difícil. Né? Porque nós vivemos numa cultura ainda, né, que a gente está começando a trabalhar agora as políticas afirmativas, né, de inclusão. Né? Então, a gente tem que mudar alguns paradigmas ainda em relação à inclusão. O Instituto Faca na Cadeira, ele é um instituto para frente nessa questão. Tá? Então, nós atendemos todas as pessoas, qualquer tipo de deficiência, não só deficiência física, mas qualquer tipo de deficiência. Mas nem todas as pessoas são elegíveis para o esporte ou poderão ir para um alto rendimento. Né? Então, no começo, quando a gente fala no nível 1 de aprendizagem, que ele está aprendendo a andar na cadeira de rodas, né, a gente já explica isso para a pessoa. Tá? Por exemplo, o alto rendimento, os atletas do alto rendimento, se eu não estou junto todos os treinos, eles não colocam protetor cervical, porque eles falam que esquenta. Aí eles não querem colocar o protetor de coluna, porque eles falam que incomoda o protetor de coluna na cadeira de rodas, entendeu? Então, assim, se não há uma supervisão desses atletas, eles querem burlar as normas de segurança. Por quê? Porque eles acham que eles já são atletas profissionais, que nada vai acontecer com eles, porque eles já dominam o esporte. Então, fazer eles entenderem que mesmo sendo uma paraplegia, né, ou eu tenho lá um atleta biamputado que não tem as 2 pernas, né, eles acham que por eles já terem a deficiência, o que pode acontecer de pior com eles? Né? Então foi o que o professor Juliano falou, né? De repente eu tenho um paraplégico que ele pode se tornar um tetraplégico, né? Então, assim, é uma questão muito psicológica com eles, na verdade. A gente tem até os psicólogos no instituto,
né, que fazem esse tipo de trabalho, porque o nível 1 e o nível 2, eles aceitam muito bem as normas de segurança, tá? Mas o nível 3, eles querem arriscar. Por quê? Porque eles são ídolos do esporte. Então, quanto mais eles arriscarem, mais vídeos eles vão fazer para as redes sociais, mais conhecidos eles vão ficar, mais eles vão ser chamados para eventos, né? Só que o risco de ter uma lesão é muito maior. Então, o Felipe, por exemplo, que foi terceiro no Mundial da Alemanha em 2019, ele é biamputado, só que é um menino super forte, super para frente. Só que ele foi tentar fazer uma manobra de descer um corrimão de 1,5 m, né? Não acertou a manobra, e aí eu falei para ele, cara, você ainda não está preparado para essa manobra, né? Aí ele falou assim, tudo bem então. Só que um dia que ele foi treinar que eu não estava, ele foi arriscar a manobra de novo e fraturou o braço, né? Então, nesse momento, ele entendeu que ele não estava preparado para aquela manobra, né? Então, assim, eles querem até inventar manobras. Nós temos um manual de manobras que foi escrito lá no Mundial da Alemanha, né, para que a gente possa seguir também uma sequência lógica de manobras, mas eles querem inventar, porque se eles inventarem, eles vão ficar mais conhecidos, né? Então, se a gente pegar a história do esporte adaptado, por exemplo, né, o Dr. Gutmann, ele começou a trabalhar com esporte adaptado justamente para trazer essas pessoas para a sociedade de novo, para que elas se sentissem importantes na sociedade de novo. Então, eles se apegam a isso, só que eles querem ultrapassar os limites, né? E aí que fica complicado. Outra coisa que a gente tem também é o equipamento, né? Então, os atletas de alto rendimento, eles têm um equipamento especial para fazer as manobras, né? Então, são cadeiras especiais. O nível 2, por exemplo, eles não têm esse equipamento, mas alguns querem imitar as manobras do alto rendimento, né? Então, além deles quebrarem o equipamento, eles ainda correm o risco de se machucar por conta disso, né? Então, assim, hoje nós temos 17 instrutores no Instituto. Por quê? Porque o ideal é um instrutor para cada atleta, porque se a gente virar o rosto, eles vão tentar fazer alguma coisa diferente na pista e podem se machucar, entendeu? Então, é difícil, mas eles vão entendendo, aos poucos eles vão entendendo. Não sei se eu respondi. Obrigado. Bem, nós estamos aqui com o professor doutor José Ricardo Aurício, né, que cedeu essa conversa para que a gente tivesse mais elementos para debater o texto publicado por ele. E para encerrar, né, bônus, né, a questão bônus, José Ricardo, o que você recomendaria para as pessoas em relação a um sistema de gestão de riscos para a educação física escolar, agora que a BNCC coloca a prática corporal de aventura como conteúdo estruturante a partir do 6º ano, né? É uma coisa que eu, sendo da área, me dá arrepios, eu perco sono toda vez que eu lembro, né, disso, né? Da sua parte, né? O que pílulas de sabedoria do doutor José Ricardo Aurício, né, gestão de risco na educação física escolar, prática corporal de aventura. Eu acredito que a escolha das atividades que forem ser colocadas práticas é muito importante, né? Então, uma preparação do professor em relação a isso, ou que ele trabalhe com parcerias, né? Isso eu sempre falo para os meus alunos. Se você não tem o conhecimento em determinada atividade, mas você quer proporcionar uma aula para seus alunos, você pode trazer convidados, né? E analisar o local que você tem. Eu nunca vou me esquecer, quando eu fui aluno da pós-graduação de esporte de aventura, um professor nosso lá da pós, que inclusive falava de pedagogia da aventura na época, né? Ele falou que ele foi dar uma aula de parkour na escola para os alunos dele, e quando ele foi demonstrar um salto, a mão dele escorregou e ele saiu de SAMU da escola, né? Então, assim, nesse momento eu acredito que a diretora ou o diretor nunca mais deixou ter nenhuma atividade de aventura na escola, porque a partir do momento que o professor, né, sofre um acidente, e ele que teria o conhecimento naquele momento, imagina ele proporcionar isso para os alunos, né? Então, assim, o conhecimento do professor é muito importante, de quais atividades práticas ele pode colocar. Então, existem algumas atividades que são mais indicadas, por exemplo,
né, se a gente for pensar em escola. Então, o próprio parkour, né, utilizando elementos da ginástica e materiais aí de segurança da ginástica, é uma atividade super possível de ser realizada na prática. O próprio skate, dependendo de como for utilizado, né, nas nossas aulas eu utilizo uma metodologia que começa sentado e termina em pé, né, bem diferente de começar em pé, por exemplo, né. Então a gente tem aí algumas atividades que a gente faz, inclusive, você conhece a Tita, Juliana? A Ida Carneiro Martins, a Tita? Tita da... Não conheço. De Piracicaba, do Brincar, do ensino infantil. Mas ela é sócia do... Não era do armazém? Ela não era do armazém, lá do... Não, ela não trabalha com essa parte de recreação, nada. Mas ela fala muito da educação infantil, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na Uninove, né? E a Tita, ela foi a primeira paraquedista mulher do Brasil a ir saltar nos Estados Unidos. E aí eu não sabia, e eu conheci ela lá em Piracicaba, na universidade, e ela trabalha com atividades de aventura também no ensino infantil. Eu não conheço, depois me passa aí o contato. Passo. E aí ela me ensinou também o dança skate, né? Que é você colocar uma pessoa em cima do skate e a outra conduzindo, né? Para que a pessoa trabalhe o equilíbrio, o centro de gravidade, né? Então é uma atividade super bacana. Então algumas atividades são super possíveis de serem trabalhadas. O próprio slackline, né? Quando a gente trabalha o short line, por exemplo, baixinho, com colchão embaixo, né? São atividades que o índice, o risco, na verdade, o perigo é muito pequeno, né? Agora, a gente vê, por exemplo, professores querendo trabalhar com atividades de corda. Atividades de corda são atividades técnicas. Você tem que ter o conhecimento técnico, né, para esse tipo de atividade. Então, assim, na empresa, por exemplo, a gente tem aí vários convênios com escolas que a gente vai dar uma aula na escola, né, dessa parte técnica de cordas, e depois a gente leva eles fazer fora da escola algum tipo de atividade com cordas também. Mas é a nossa equipe, né? Então, assim, nós somos contratados para fazer essa atividade de forma segura e tudo mais. Então, assim, o primeiro passo é conhecer os riscos da atividade que você vai proporcionar para os seus alunos, né? Como que eu minimizo esse risco? Com a gestão de segurança. Então, como eu faço essa gestão na escola? Conhecendo o local, os riscos do local, equipamento de segurança, isso é muito importante. Então, se eu vou dar uma aula de skate, você vê o professor Juliano, nesse vídeo ele já estava de capacete. Então, por que não ter um capacete na aula de skate na escola também, no mínimo, né? E existe aquela questão de você construir os equipamentos de segurança junto com os alunos também, né? Com materiais adaptados, enfim. Então, assim, eu fico muito feliz que tenha chegado a BNCC, por exemplo, porque eu lembro que na proposta curricular do Estado de São Paulo, por exemplo, existem os esportes radicais, né? E eu estava num congresso uma vez e conversei com um dos autores, e aí eu perguntei para ele, né, sem citar nomes, claro, professor, quem escreveu os esportes radicais, né, na proposta, né? Quem foi que fez a pesquisa, tudo? Aí ele me abraçou, falou, olha, professor, realmente foi uma pesquisa da internet, né? Porque a gente não tinha ninguém capacitado para escrever sobre esportes radicais na proposta curricular do Estado de São Paulo. Aí eu fiquei preocupado. Acho que foi isso também que me fez estudar mais essa parte academicamente, né? Porque ali eu fiquei bem preocupado, porque não tinha uma pessoa da área escrevendo sobre aquilo, né? Então, tudo que tinha na proposta, por exemplo, era uma pesquisa de internet, né? Então, fez a gente ficar bem preocupado. Então, assim, quanto mais o professor da escola tiver informação, quanto mais ele for buscar conhecimento, né, gerenciar o risco, ele vai ter uma atividade excelente, os alunos vão adorar, e a partir daí ele está criando um hábito saudável para esses alunos também, né? Porque o aluno tendo a informação da atividade e da segurança, ele vai buscar isso além muros, né? Então ele vai sair, ele vai procurar na natureza, ele vai ter práticas mais saudáveis, ele vai ter mais qualidade de vida e assim por diante. Acredito que seja isso, né? Dentro desse pouco conhecimento que eu tenho na área. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . 。 . 。 .
Muito obrigado. Então, nós tivemos aqui uma conversa com o professor José Ricardo. Nós vamos postar isso no YouTube. Aqui embaixo está o link para o artigo do professor, né? E nós também vamos colocar um link para o currículo Lattes para vocês verem aí as diferentes coisas que o professor José Ricardo está fazendo, né? Que é uma pessoa que está desde os empreendimentos né, para você poder fazer curso de montanhismo, né, na belíssima São Paulo e na natureza em volta ali, como também alguém que tem publicações no meio acadêmico, que vão do lazer até a atividade física do envelhecimento, passando pela experiência aí do faca na cadeira, né, uma distinção única. Está aqui com o professor José Ricardo, a quem agradecemos por esse momento aqui de diálogo. Obrigado, Zé Ricardo. Imagina, eu que agradeço e sempre às ordens aí.